Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Show de bola? Prontos para mais uma aulinha de história? É maravilhoso, né? Não aprender história? Pronto. E com a tia Lili, ó, melhor ainda, né não? Segue a gente no canal, dá um like aí no vídeo, hein, pessoal? Hoje nós vamos falar de o comércio das especiarias. Delícia! Você sabe o que são as especiarias? Pois se não sabe, eu vou lhe dizer agora. Olha só, eu tenho perguntinhas a serem respondidas e a gente vai começar a dar a nossa aula de hoje através dessas perguntas. O que são essas especiarias? De onde essas especiarias vieram? Né? E os tapetes, as sedas, de onde tudo isso vinha? Então, a gente tem aqui uma aulinha bem básica para você poder entender o que é especiarias e de onde essas coisas vinham. Bom, para quem não sabe, especiarias são temperos que antigamente, bem antigamente, questão de uns 500 anos atrás ou mais, tá? Elas eram muito difíceis de encontrar, não era todos os lugares que plantava e não era todo lugar que se encontrava. Então, o que que acontece? Elas eram caríssimas, certo? E os tapetes, menino, tapete, a gente hoje vê um tapete aí vendendo em tudo quanto é loja. Antigamente só existia na Índia, eles eram que fabricavam os tapetes. Exatamente, e as sedas, aquele tecido maravilhoso, também. Então, olha só, aprendemos com os portugueses a gostar dessas especiarias. A tia Lili vai falar de algumas agora, ó. A canela, tá? Aí tem a foto aí da canela. O cravo, que a gente hoje chama de cravo da Índia, né? Veio de lá. A noz moscada, a baunilha, a erva doce, que a gente faz um chazinho. A pimentinha malagueta, né? A pimenta do reino, o gengibre, né? Tudo isso, a baunilha que bota lá na essênciazinha do bolo. Pois é, as frutinhas, as sementes, elas eram chamadas de especiarias porque eram temperos e elas eram, pessoal, caríssimos. E também trazidos de longe, trazidos da Índia, vinham as sedas, os tecidos de seda, os tapetes, as porcelanas, né? E muito mais. Só que você acha que as especiarias eram baratinhas? Nananina, não. Elas eram mais ou menos assim, ó. 1 quilo de pimenta, por exemplo, era a mesma coisa de eu pagar com 1 quilo de ouro. Olha só como era caro ter pimenta, não é verdade? Então, era muito caro. E nós vamos falar um pouquinho ligados a essas especiarias, a esse comércio, a cidade de Constantinopla e Alexandria antigamente. Hoje em dia, a cidade de Constantinopla, ela é conhecida como Istambul, fica na Turquia. Alexandria não, ainda está por lá com esse mesmo nome, fica no Egito. Os dois, certo? Eles eram uma travessia de mercadorias vindas do Oriente. Então, para poder você comprar naquela época as mercadorias, você ou comprava dessas duas cidades ou tinha que passar por elas para poder ir, né, navegar nos mares, porque era pelo Oceano Atlântico que elas dominavam essa área, tá bom? Mas os árabes e os turcos, muito espertos, proibiram a navegação pelo Mediterrâneo, caminho que abastecia a Europa de mercadorias. Espertos, não é? Pois olha só, navegar pelo Oceano Atlântico era problema, certo? Porque eles tinham que chegar até as Índias, então era uma loucura, viagem mais cara, mais perigosa, mais distante, então era complicado. E dois países se revelaram interessados em fazer essas viagens, porque eles queriam comprar essas especiarias, afinal, era muito lucrativo naquela época. Quem é e quem são, nesse caso, os dois países, Portugal e Espanha? Chique no último, Portugal e Espanha se interessaram muitíssimo por essas rotas das especiarias e conseguiram, tá, pessoal? E mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque tudo está interligado, tudo faz parte da história do Brasil, os porquês de tudo ter acontecido.
Cheiro no coração e fiquem com Deus.